pecado. Depois nós vamos, começando agora, a dinâmica é o seguinte: vou ter a exposição, falar, tem um slide, nós temos aqui também um pequeno vídeo de 10 minutinhos, e vai intercalar uma coisa a outra, ok? E depois vai ter um momento de grupo também, com o texto apropriado. Para a gente, é um estudo. Eu espero que vocês tenham trazido também a Bíblia, porque nós vamos mexer muito com ela, né? A Bíblia, porque partir desse, se não tiver a Bíblia, ler com outro junto, mas tem aí várias, né? Isso não vai ser problema. Bom, sejam bem-vindos, e nós vamos nos situar um pouco dentro desse... Vamos ver esse slide aqui. Caminhamos, vamos lá? Caminhamos na estrada de Jesus. A pergunta primeira: você está caminhando na estrada do Senhor? Como que isso está se verificando? Hoje na liturgia, segundo Jesus faz aquela espécie de enquete, né? Um levantamento entre os seus discípulos, mas não era para perceber se o ibope dele estava muito elevado no meio do povo, não. Ele queria saber quem estava seguindo ele estava entendendo a proposta dele, né? Ele quer saber: vocês estão entendendo mesmo? E na hora que ele achou que estava todo mundo entendendo, Pedro até acertou, né? Tu és o filho do Deus vivo, tu és o Messias. Então Jesus agora sentiu segurança e começa a revelar, falar quem é ele. Mas na hora que ele fala assim, porque era necessário ir a Jerusalém, que lá ele ia ser preso, ia sofrer a paixão e a cruz, Pedro então chama ele à parte: Deus que me livre isso, Senhor, nunca isso vai acontecer com o Senhor. O mesmo Pedro que Jesus havia dito assim: Pedro, filho de Jonas, não foi a carne que te revelou isso, foi o Espírito. Pedro ficou, acho que todo engrandecido com isso. Mas o mesmo Pedro que Jesus falou assim: olha, Pedro, você é bendito. Quando ele chama Jesus à parte, porque não vai acontecer isso, o que ele vai dizer para Pedro? Afasta de mim, Satanás, porque você não pensa as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Então Pedro, aí deu a entender que não estavam entendendo mesmo o que é seguir Jesus, que vai supor a cruz. E isso nós vamos ver muito presente no Evangelho de Marcos, porque cada evangelista tem uma perspectiva, cada evangelista tem uma maneira de apresentar, mas tudo para alimentar a fé. E aí a gente, que é um ponto marcante, é o central, no momento que Jesus achou que o grupo estava para ele entender quem era ele, porque antes Jesus falava de uma forma mais velada, né, mais oculta, eles não vão entender mesmo. Eu vou falando uma parábola, eu vou cercando um pouco, até chegar no momento da revelação propriamente. E foi neste momento que Jesus vai perceber que muita coisa precisava do grupo para caminhar. Na hora que ele falou que tem que ter a cruz estava no segmento, aí complica. Mas vamos ver dentro desse caminhar que não é Pedro só que faz isso, não é? Nós também temos muitas dessas reações, né? Somos discípulos dele. Então vamos lá, caminhamos na estrada de Jesus. Bom, Marcos é o primeiro evangelista e criador da palavra evangelho. O que é evangelho? Boa nova, boa notícia. E quando fala boa nova, boa notícia, de quê? O que está contido
nessa palavrinha, quando Jesus vai dizer o Evangelho, a boa nova, o que está aí dentro dessa expressão? Chegou para vós o reino de Deus. É a boa nova, o reinado de Deus. E esse reinado que começa na pessoa de Jesus. Primeiro, na pessoa dele. Ele é o Evangelho vivo, porque ele é a notícia de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus não ficou só na palavra, não ficou na promessa dos profetas. Essa palavra se torna uma gente. Então o próprio Jesus é esta notícia, essa boa nova do reino. E ele também não é só a boa nova, ele é o próprio evangelizador. Ele é evangelho e evangelizador. E quem está nele torna-se também um evangelho, boa notícia pelo testemunho, e evangelizador, como Jesus. Então, é muito rica essa palavrinha que nós vamos explorar no Evangelho de Marcos. Então, ele é o primeiro evangelista a criar a palavra evangelho, né? Aquele que traz essa notícia. E vamos nos situar o antigo Israel do Novo Testamento, e vendo aqui a Palestina no tempo de Jesus. Aí eu ainda não tenho aquele docinho de ficar contando, né? Quiser presentear o padre, ele gosta desse aqui. Então, quer dizer assim, eu poderia estar assim fazendo, eu vou contar com o dedo, igual do padre Pidão, né? Vamos ver o seguinte: Judéia é a província romana. Veja o número 1. O que é a Judéia? Todo esse que compõe essas cidades todas, da Judéia, Idumeia e Hebron, Jerusalém, Betânia, Qumran, Belém e a Efraim, Samaria. Tive a graça de conhecer esses locais, né, percorrendo aí na peregrinação por Jerusalém. E aí, essa primeira, Judéia, província romana, daí a gente já percebe que é um povo dominado. Tem tudo, a palavra, gente, ela é situada, ela é sempre contextualizada. Então nós temos que olhar, a palavra, ela está dentro de um contexto histórico, cultural, político, e existe a influência disso, essa influência mútua. Então, veja bem, a Judéia. E o número 2 está dizendo a Galileia, a Ipereia, reino do Herodes Antipas. Porque Herodes Antipas, ele era uma espécie assim de... tem o Império Romano, ele fazia, às vezes, né, aquele intermediário entre o Império, entre o Imperador, era centralizado em Roma, e cobrava tudo com relação ao povo, né? Então esse Herodes Antipas, e era muito assim, capacho, né? Ele não tinha muita autonomia, ele fazia muito jogo do dominador. Então o número 2, né, a Galileia, e Tetrarquia de Filipe, que é o número 3. Então essa configuração do Novo Testamento. E aqui está dizendo o começo, o Evangelho começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Curiosamente, o Evangelho, o Marcos, ele já começa com Jesus adulto, um Jesus que já está começando a ser João Batista anunciando, ele vai para o deserto, depois ele é batizado, e do batismo começa toda a sua missão.
o foco de Marcos é um Jesus já adulto. Lucas e Mateus já falam mais da infância de Jesus, o anúncio, as promessas antes, e Marcos já parte de um Jesus adulto. Mas essa palavra fala assim, começo do Evangelho, a expressão melhor seria princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É um título para toda a obra dele. Toda a vida de Jesus é considerada um princípio que perdura até nossos dias. É sempre um princípio de vida. Ele é o começo de tudo. Tanto que é tão forte isso que no documento de Aparecida, e mesmo nas nossas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, no objetivo geral começa como? Evangelizar a partir de Jesus Cristo, partindo de Jesus, porque Ele é o princípio de tudo. Esse princípio é este novo homem que Deus sempre quis, que a origem de tudo, princípio, que lembra o princípio da humanidade, quando Deus criou tudo e viu que era bom, e depois colocou na criação o ser humano, homem e mulher. Então, quando fala o evangelista, está falando princípio do evangelho, essa palavra princípio, esse começo, reporta a tudo a Bíblia, o começo. Uma outra observação deveremos assim já ter em mente. Não é o interesse dos evangelistas, são 4 evangelistas, né? E os evangelhos, todos trazem o evangelho. Os evangelhos, que supõem aqueles escritos, todos esses escritos chamados evangelhos, trazem o evangelho. Daqui eu quero chamar a atenção que nós estamos falando de uma linguagem teológica. Os lugares que aparecerem nos escritos agora de Marcos, todos eles têm um sentido espiritual, tem um sentido teológico por trás. Não é somente a preocupação geográfica, histórica geográfica que está em jogo, é todo um contexto. Quando fala Galileia dos gentios, de onde tudo partiu a ação de Jesus, a Galileia vai assumir um contexto espiritual muito interessante e importante na dinâmica de Jesus. Por isso ele fala assim, tudo começou na Galileia. Quando ele ressuscita e os discípulos tinham dispersado, todo mundo por todo canto, ele ia aparecendo e fala assim, eu vou preceder vocês lá na Galileia. Então ele foi reunindo os discípulos todos na Galileia, para dar a ideia assim, da Galileia vocês devem partir para a missão, porque foi na Galileia que ele começou a chamar os primeiros discípulos, e é em torno da Galileia, do mar da Galileia, que ele vai atuar, vai ter uma grande atuação na sua vida. Então a Galileia, então quando fala Galileia, logo é como hoje nós falamos assim, conforme diz a Aparecida. A palavra Aparecida para nós, ela não ficou só restrita ao lugar. Quando fala documento de Aparecida, reporta para nós um tanto de significado a palavra Aparecida. É como São Domingos, documento de São Domingo, Puebla de Los Angeles, Medellín. Quando fala Medellín, o lugar lá na Colômbia, mas é todo um processo, toda uma caminhada. Então fala naquela palavra. Então vamos já gravando isso. Galileia, mar da Galileia, caminho, são palavras-chave do Evangelho de Marcos. Caminho, Galileia, Jesus sempre andando, e assim, sempre caminhando, os discípulos caminhando com ele. Então vamos ter isso sempre presente. Bom,
o começo, o princípio. A palavra evangelho significa boa notícia para comunicar alegria, esperança. É boa notícia, como diz, para alguns e má notícia para outros, porque essa boa notícia pressupõe mudança, pressupõe abertura de coração. E o centro é o evangelho até o capítulo 8, são 16 capítulos. Até o 8 é aquele enigma com relação à pessoa de Jesus. Sempre estava assim, Jesus ensinando, Jesus ensinava, mas o que? E Jesus revelando o que? Mas quando chega esse ponto aqui, que é o ponto central, Marcos 8:29, é o centro do evangelho, porque é a profissão de fé: tu és o Messias. Isso aqui é uma palavra carregada. Quando é para a palavra Messias, no contexto de um povo sofrido, esmagado, perseguido, nossa, tem um sentido enorme. Ele fala, ele é o Messias, o libertador. Vamos seguir, ele vai liderar o movimento todo que o povo está ansiando por libertação. Quando ele fala assim, tu és o Messias, mas só que na cabeça dos discípulos, representando toda uma cultura do tempo, na cabeça do povo e dos discípulos, todos pintavam um Messias diferente. Ou Messias glorioso, ou Messias guerreiro, revolucionário, aquele que ia empunhar a arma e expulsar os dominadores lá da terra. Então o povo estava com os romanos atravessado na garganta, por motivos políticos, por motivos econômicos, porque altos tributos eram cobrados do povo no templo, tinha que realmente arrecadar. É um povo escravizado, então já não aguentava mais, então esperava o Messias, aquele que ia conduzir um movimento de libertação do povo. Então, na época de Jesus, tinha um grupo chamado Zelotas. Os Zelotas eram esse grupo guerreiro. Então, eles esperavam o Messias guerreiro. E fala-se que Judas era daquele Barrabás, não? Era gente mais ou menos, tanto que ele é um revolucionário, mas no fundo é um nacionalista defendendo o povo. Tinha um grupo chamado Essênios, que é aqueles mais espiritualistas, que o Messias seria aquele que ia purificar, ia ter uma coisa mais fechada. Tinha outro grupo no tempo de Jesus, chamado assim dos fariseus, os batistas. Os fariseus é aquele que viria obrigar todo mundo a cumprir a lei de Moisés. E aí tudo é o Messias cumpridor da lei, ia obrigar todo mundo nisso. Tinha os saduceus, aquele que vinha das nuvens do céu, e cada um então esperava o Messias, mas nunca no imaginário do povo e nem dos discípulos imaginavam que esse Messias seria o servo sofredor de Javé. Aqui é que vai ser a decepção de muitos, tanto os discípulos, que muitos já não andavam mais com ele, porque percebeu que não era bem isso. Quando ele então se revela o Messias. Então quando na boca de Pedro fala assim, tu és o Messias. Messias, a palavra hebraica, mas em grego quer dizer o Cristo, Christos. Cristo quer dizer ungido, escolhido de Deus, consagrado. Esta é a palavra Christos, Cristo em grego. Mas Messias quer dizer ungido, escolhido, marcado, filho de Deus. Então reconhecer isso na pessoa de Jesus, nossa, era um grande começo. Então Jesus disse, agora está super firme, porque é isso mesmo, tu és o Messias. Isso é forte. Para a gente, talvez a gente não vê carregado o sentido que está por trás da palavra.
As palavras, talvez, ele repete tanto que não sabe o contexto dela, a força que ela traz. Então, tu és o Messias. E o fim do Evangelho? Veja bem, o Evangelho está emoldurado, vamos dizer assim, nesse princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ao longo dele quer manifestar que ele é Filho de Deus, que então vai conduzindo os discípulos até que Pedro faz essa revelação: tu és o Messias. Aí já começou a falar a linguagem de Jesus. Mas só quando ele vai dizer que era necessário sofrer, ir a Jerusalém, o negócio muda de figura. E no fim do Evangelho, quando lá no alto da cruz, quem vai reconhecer este homem era verdadeiramente o Filho de Deus? Está vendo? Filho de Deus no começo, o Messias, ele é o Filho amado do Pai, e depois o Filho de Deus. E quem vai dizer isso? Um pagão, um centurião romano, do pé da cruz. Então, o Evangelho ele está envolvido para mostrar quem é Jesus. É isso, quem é Jesus e quem é esse que nós estamos seguindo. Então, vamos assim ficar sempre atentos e aqui estão o certo é a gente estar sempre lendo, né? Mas aí está configurado o seguinte: no capítulo 1, de 1 a 13, aparece a figura de João Batista. João Batista anuncia o Messias. Ele veio preparar o caminho do Messias. Tão importante, ele veio preparar o povo para ser um povo bem disposto, aberto para acolher o Messias. Está vendo? O começo. Então, o Messias ele é preparado. Depois do versículo 14, capítulo 1, ao versículo 14, até o capítulo 8 e o versículo 26, a atividade toda de Jesus na Galileia. Tudo girou em torno da Galileia. Chama os primeiros discípulos, ali ele vai formando aquele grupo, a Galileia, né? E ele atravessava o mar da Galileia. Nós vamos ver esse sentido para a nossa vida depois. Qual é a nossa Galileia hoje, né? Onde nós estamos, qual a nossa atividade maior, onde que está sendo focado, né? Depois, no capítulo 8, que vem a profissão de fé de Pedro, capítulo 8, de 27 a 29, tu és o Messias. Aí, tá, tu és o Messias. E depois do capítulo 8, do versículo 30 ao capítulo 10, até o versículo 52, da Galileia para Jerusalém. É muito forte essa caminhada de Jesus, a decisão de ir para Jerusalém. Da Galileia é um Jesus que está sempre a caminho para Jerusalém, e Jerusalém vai significar um palco de onde tudo vai acontecer com Jesus, a sua paixão, né? Tudo que vem à tona é Jerusalém. Então, quando fala assim, a caminhada de Jesus, então caminhar de Jesus da Galileia para Jerusalém, tem todo um sentido teológico e espiritual por trás disso, que o Evangelho quer evidenciar, mas ele precisa cavar e ver nas entrelinhas toda a riqueza da mensagem. Nós temos que fazer esse exercício, a leitura orante da Bíblia, através do método, daqueles 5 passos, ajuda a gente a perceber o que está por trás das palavras, das comparações. Às vezes a gente passa assim despercebido, porque a gente às vezes vai ler
de uma forma fundamentalista, ou naquela visão que nós temos do que é ser história, né? Nós somos marcados muito pelo racionalismo, pelo critério, pela ciência. Então tudo tem provado, lugar, tudo, e escapa porque o evangelista ele não quer fazer história, como a Bíblia também não é interesse ficar fazendo história, é perceber a ação de Deus na história. É aí que está a diferença. E aí, seja ela em Galiléia, seja ela em Jerusalém, seja em qualquer situação. Então, para a gente entender, quando fala assim, Jesus toma a atividade, ele da Galiléia, ele parte para Jerusalém. E aqui, nessa caminhada de Jesus, muita coisa acontece, e nós vamos verificar. E estou dando só uma visão do todo do Evangelho. Aqui, do capítulo 11, do versículo 1 ao 13, 37, a atividade dele propriamente em Jerusalém. Em Jerusalém. E aí é que vai acontecer o restante que nós já conhecemos: paixão, morte e ressurreição. Então, nessa faixa toda, o Messias diferente, filho do homem, servo sofredor e filho de Deus. Gente, aqui está a mensagem do Evangelho de Marcos, que nós vamos perceber que a coisa não foi tão simples de captar que ele é filho de Deus, que ele é o Messias. Para nós hoje, que a gente já está tão acostumado de ouvir na liturgia, sempre pregando e ler, tudo ok. E às vezes nem ok né? Porque às vezes a gente pode passar ao largo também do sentido da proposta. Mas que essa a proposta. Depois está aí o conjunto de todo o Evangelho que vamos assim percorrer. Estou dando a visão do todo, é onde nós vamos entrar, ok? Então aqui começa de Marcos 1, de 1 a 15, tem uma introdução e apresentação. Primeiro, esses primeiros versículos, a gente poderia ver Marcos 1, 16 até o capítulo 6, versículo 13, é o entusiasmo no início da caminhada com Jesus. Está pegando fogo, né? Aquele entusiasmo. Nossa, aquele movimento, mas ele é o Messias, multiplicou pão, esse deve ser o nosso profeta, o nosso rei, é ele mesmo, multiplicou, e a fama de Jesus toma conta, aquela fé, todo mundo querendo conhecer Jesus. Quem é esse homem? Tanto até Herodes fez essa pergunta: quem é este homem que eu ouço tanto falar dele? Desejou ver Jesus, mas não teve o gostinho de ouvir Jesus. Porque ao momento que foi encontrar, no momento da condenação, e Jesus dirigiu a palavra: minha irmã, tu és o Messias? Não falou nada, silêncio absoluto. Aliás, Marcos é que mais enfatiza o silêncio de Jesus em determinadas situações. Tem hora que o silêncio fala mais do que ficar falando muito. Então assim, o silêncio, aquele silêncio que esconde uma mensagem. E Jesus que vai dizer assim: olha, não fala nada para ninguém não. Aquele silêncio, mas que tem uma finalidade. Pode perceber, olha, curou, e o senhor vai dizer, não vai dizer isso a ninguém não. Como que não vai ser? A pessoa está curada, todo mundo fica sabendo que ela foi curada. E aí Jesus coloca o silêncio, mas tem um sentido aí dentro. Então, o começo com muito entusiasmo da caminhada com Jesus. Depois, aquele capítulo de 35 a 8, 21, o mistério da pessoa de Jesus aparece. Nos discípulos surge a crise do não entender. Depois, o entusiasmo, depois vai percebendo quem é a pessoa dele, e aí não começa a entender, aí quando chega